a gente já falou sobre esses métodos de análise, eu vou só repetir para a gente poder continuar onde a gente tinha parado, ok? Então, a gente viu que você chegar e trabalhar, né, basicamente, com todas as leis de Kirchhoff, a coisa fica complicada, a gente não vai conseguir, né, fica um número de equações muito grande para a gente ter que resolver. Então, a gente viu que a gente poderia trabalhar com métodos de solução de circuitos. A gente viu, claro, a gente pode trabalhar com as leis de Kirchhoff, das correntes das tensões da lei de Ohm, mas se a gente trabalhar com método de solução, a coisa é mais interessante, tá? Então, o primeiro que a gente viu foi o método da análise nodal, né? Em que a gente determinava no circuito quais eram as tensões nos nós do circuito, né? Primeiro identificava os nós do circuito, depois a gente determinava um dos nós a gente colocava como nó de referência e calculava as outras tensões em relação a esse nó de referência, né? Mas a gente viu que funciona muito bem, principalmente se você tiver nos circuitos fontes de corrente, principalmente, né? E fonte de tensão, a gente tem que fazer um método que a gente viu também na aula passada, que é o tal do supernó, certo? Ok? Então, a gente viu isso, basicamente, fez alguns exemplos, né? Então, eu acho que eu vou até repetir um aqui para a gente poder... relembrar. Deixa eu pegar um que tem aqui justamente a parte mais complicada, né? Então, olha, esse aqui que a gente colocou é um circuito, não tinha aqui não, né? Está aqui, ó. Esse aqui é o circuito, né, que a gente tem que analisar usando o método de tensão nos nós e que tem uma fonte de corrente, desculpa, uma fonte de tensão, né? Então aqui a gente já viu que a gente pode trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os nós do circuito. Então aqui o nó 1, né? Aqui o nó 2 e aqui o nó 3, tá? Vou escolher esse nó aqui que está embaixo para ser o meu nó de referência, tá? Então, nesse nó 3 aqui, ó, o V3, digamos assim, a tensão vai ser 0, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método que a gente viu. O método é o quê? É trabalhar, basicamente, usando as tensões nos nós, ou seja, o método diz o seguinte: identifica os nós e faz o somatório, né, das correntes em cada nó. Não é isso que a gente tem que fazer? Ok. Então, identifiquei os nós e vou fazer o somatório das correntes em cada nó. Eu vou colocar aqui, né, a corrente para baixo. Deixa eu pegar aqui. Pegar as correntes aqui, ó. Vou colocar uma corrente aqui. Vou colocar uma corrente aqui. Vou colocar uma corrente aqui. E olha só. Essas correntes que eu coloquei, essas três, a gente consegue, né, rapidamente identificar se a gente usar aquela brincadeira, né? Se você tiver um resistor, uma tensão V1 de um lado, a tensão V2 do outro lado, aqui é R, aqui é a corrente, né, I. A gente sabe o quê? Que essa corrente I é igual a quanto? Hein? Não? Né? Qual é? Lembra que é assim, ó, mais e menos? Certo? Então é V1, supondo que é maior, menos V2 sobre R. Certo? V1 menos V2 sobre R. Certo? Esse V1 por exemplo, aqui nesse caso, ó, o resistor de 10 ohms,
seria o quê? Essa corrente aqui, vou chamar de I. 1, ela vai ser o quê? V1 menos V2 sobre 10, certo? Essa corrente aqui, vou chamar de I2, vai ser o quê? V2 menos V3, só que o V3 vale quanto? 0 sobre 4. E essa corrente aqui vai ser V1 menos V3 também sobre 2. Só que V3 é 0, certo? E aí eu encontro ali, ó, tem V1 e V2. O problema é que como eu vou calcular, por exemplo, essa corrente aqui, ó. Aliás, eu não sei nem se o sentido é esse, mas tem corrente aqui? Tem dois elementos. Só não tem corrente quando tem o circuito aberto. Certo? Tem corrente ali. Como é que eu vou determinar ali? Não tem resistor, né? Então, aí a gente tem que usar o método, né, que a gente chama de supernó, né? Supernó faz o quê? Quando você tem uma fonte de tensão, né, que engloba, né, entre dois nós do circuito, né, você simplesmente faz o quê? Você une, né, os dois nós e tudo que tiver em paralelo. Ó. Aqui ele pegou só a fonte, estão vendo? Está aqui só esse cara aqui, ó. Só pegou isso aqui, né? Mas no supernó você pode pegar tudo, ó. Tudo que tiver em paralelo é o supernó, né? Então é como se essa bolona aqui amarela fosse o supernó, tá certo? Então o que a gente faz? Bom, aí você faz o seguinte, agora você faz somatório das correntes no supernó igual a 0, certo? Então, como é que eu faço aqui? Ó? Ou correntes que chegam no supernó igual às correntes que saem no supernó. Qual é a corrente que está chegando no supernó? Ó, essa corrente aqui, ó, está chegando no supernó. Quanto é que ela vale? É só olhar e me responder. Quanto é que ela vale, essa corrente? 2, certo? Ela está chegando. Já saindo, tem essa aqui, que a gente já escreveu qual é. Essa aqui, ó. Quem é essa corrente aqui? É V1 menos 0 sobre 2, certo? Saindo, tem essa aqui, que a gente já escreveu, que é V2 menos 0 sobre 4. E tem essa aqui, que é de 7. Então, ó, vamos escrever as equações. Equação do supernó. Quem está chegando? 2. Quem está saindo? V1 sobre 2, mais V2 sobre 4, mais 7. O problema é que só essa equação não dá para resolver o exercício. Por quê? Porque aqui só tem uma equação, que são duas incógnitas. Só que o supernó, aqui o supernó, sempre gera uma equação. Por quê? Porque é uma fonte de tensão que está entre dois nós, certo? Então, né, isso aqui, eu até escrevi isso, equação supernó, mas eu vou mudar aqui, vou botar assim, ó. Lei de Kirchhoff das correntes no supernó, né? Melhor dizer isso, porque na verdade é isso, né? Lei de Kirchhoff das correntes no supernó. Agora eu vou escrever a equação do supernó. A equação do supernó simplesmente é V2, notem, aqui é mais e aqui é menos. Então V2 está num potencial positivo em relação ao V1, certo? Então, V2 menos V1, que é aquela fonte de tensão, vale quanto? Vale 2. Pronto. Aí eu resolvo esse problema, certo? Ok? Notem que tem vários tipos de supernó, a gente vai ver vários outros exercícios, só que hoje eu já quero falar de outro método, tá? Tem vários supernós, alguns a gente consegue resolver
direto, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz está aqui, ó, tá? Tem esse aqui também, por exemplo. Esse aqui também está fácil. Depois eu vou mostrar uns mais complicados aí, com os supernós mais difíceis de enxergar. Legal. Aí, a gente terminou, né, a análise nodal. A análise nodal você usa quase sempre quando você quer encontrar tensões, ao invés de encontrar correntes, certo? Quando você tem fontes de corrente, ela é muito mais fácil de trabalhar. Aí ela tem uma coisa interessante. A análise nodal normalmente diminui o número de equações. Então, você ficar trabalhando, às vezes, corrente de malha, você trabalha com mais equações. Tá? Quando você trabalha, por exemplo, ó, a gente vai ver já um exemplo aqui de corrente de malha, que se você trabalhar com tensão nos nós, você diminui o número de equações. Tá? Facilita, às vezes você quer fazer mais contas. Só que, por exemplo, a gente já viu que quando tem fonte de tensão não é bom usar análise nodal, né? Melhor trabalhar com análise de malha, que a gente vai ver já, certo? Então, a análise de malha tem tem uma coisa que não é tão boa quanto supernova. Né? A análise de malha, o que você vai fazer, como o nome já diz, você vai criar o que a gente chama de uma corrente de malha. É como se fosse uma corrente só naquele loop fechado. Tá? Então, a gente, por exemplo, aqui, nesse exercício aqui, ó, nesse exemplo, ó, aqui ele cria uma corrente de malha. Então, é como se você tivesse uma corrente passando aqui, esquecendo que tem essa outra parte do circuito aqui. Ó, ok? Legal? Não pode esquecer, a gente vai ver já. Né? Depois a gente vai ter que fazer a sobreposição. O que vai acontecer? Aqui eu vou trabalhar com uma malha, que é a malha ABEF. Ó, ABEF. Aí eu vou começar a corrente daqui, vai dar a volta e vai chegar até aqui. Depois eu vou trabalhar com a malha B. Desculpa. Aqui. Depois eu vou trabalhar com a malha B, C, D, E. Tá? Essa malha aqui também vai ter uma corrente. Tá? Essa malha, que a gente chama, é um circuito fechado, a malha, né? Também vai ter uma corrente. Tá? O que vai acontecer? Onde, né, essas malhas se interceptam, digamos assim? É num ramo, estão vendo? Que é esse ramo aqui, ó. É esse ramo aqui. Né? Nesse ramo, a corrente, ela vai ser diferente, né? Ela vai ser, na verdade, uma junção da corrente, né, de malha I1 com a corrente de malha I2. Como a corrente de malha I1 está nesse sentido aqui, e a corrente de malha I2 está nesse sentido aqui, então, se a gente considerar que a corrente de malha resultante é I3, né, a gente pode escrever que o I3 é igual a quanto? I1 menos I2, certo? Menos I2, porque I2 está para cima. Poderia ter correntes de malha no ramo comum no mesmo sentido? Não no método que esse livro utiliza. Esse livro utiliza sempre correntes de malha no sentido horário, em todas as malhas. Então, e as malhas todas, elas não podem, elas ficam normalmente unidas por um cara só, né? um ramo só. Né? Então, você vai ver que está sempre na corrente de malha, você vai ter uma corrente para cima, outra para baixo, certo? E aí sempre vai ser o valor que vai ser a diferença. Né? Essa forma de trabalhar, se a gente depois usa o que a gente chama de análise de circuitos por inspeção, que a gente vai ver mais tarde o que facilita a nossa vida. Mas tem alguns livros que ensinam a colocar corrente de malha em sentidos diferentes. Tá? Aí você tem que tomar cuidado na hora de escrever as equações. Tá? Não tem problema nenhum. Certo? Então, como é que funciona o método das correntes de malha? Então, primeiro você identifica as malhas. Eu vou apagar aqui um pouquinho para não ficar muito carregado. Né? Mas então você identifica as malhas primeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a malha azul aqui, certo? Fechada. E aí coloca uma corrente de malha no sentido horário. Depois você pega a outra malha. Opa. Depois você pega a outra malha. Tá? E aí coloca
no mesmo sentido, certo? E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né, em cada uma das malhas, certo? Como assim a lei de Kirchhoff das tensões? Olha só, né, você aqui vai usar o seguinte, ó. Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui, quando trabalha com corrente de malha, é que você vai arbitrar, digamos assim, não é tão arbitrado assim, né, mas você vai colocar os digamos, sinais mais e menos, né, de acordo com o que você quer. Na verdade, né, você aqui, fica fácil colocar os sinais mais e menos aqui, vamos pegar aqui, ó, desse cara, porque a corrente está indo aqui da esquerda para a direita, também fica fácil colocar aqui da esquerda para a direita. Já nesse cara aqui, você não sabe direito, né, se a corrente está indo de cima para baixo ou de baixo para cima. Ah, Abel, aqui você colocou de cima para baixo. Sim, mas quem é o I3? É o I1 menos o I2. Se, por exemplo, o I2 for maior do que o I1, né, em termos de valores absolutos, o que vai acontecer? O I3 vai ser uma corrente negativa. Então não é de baixo para cima. Mas não tem problema. Você vai colocar assim mesmo. Tá? No ramo comum você coloca qualquer sentido. Certo? E depois você equaciona o quê? Agora a gente vai escrever, como eu já falei, as equações. Tá? Ok? Ele botou aqui um mais complicado? Não. Então o que ele vai fazer? Como é que é o método? Você simplesmente coloca as correntes de malha, aplica a lei de Kirchhoff das tensões. Certo? E resolve as equações. Como assim? Vamos lá fazer. Tá? Eu vou escrever aqui do lado. Deixa eu escrever aqui do lado. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vai ficar, ó. Vamos pegar aqui a malha 1. Malha 1. Lei de Kirchhoff das tensões. Lei de Kirchhoff das tensões. Né? Vamos começar no ponto F. Né? E o que a lei de Kirchhoff das tensões diz? Diz que num percurso fechado, né, o somatório das tensões é nulo, certo? E a gente, como é que faz para somar algébrica, né? A gente coloca o primeiro sinal que a gente encontra, né? Então, o que a gente vai escrever aqui? Vou botar aqui uma coisa diferente para a gente entender melhor isso aqui. Deixa eu colocar aqui, já está. Deixa eu colocar isso aqui e chamar de V1. Chamar isso aqui de V3 e chamar isso aqui de V2. Olha só, na primeira malha eu posso escrever assim, ó. Não, V1 não, né, Abel? Porra, V1 já está ali, ô burro. Chamar de VA, VB e VC. Peraí. Ok, VA, VB e VC. Então vamos lá. Fica assim, ó. Menos V1, tá? Mais VA, mais VB é igual a zero. Depois na malha 2. Vamos começar no E. Tá? Vai ficar menos VB mais VC mais V2 é igual a zero. Tá? Pô, aí tem um monte de incógnitas. Na verdade, ó, a gente vai considerar que V1 e V2 é dado. De qualquer maneira, Abel, tem muitas incógnitas mesmo, porque tem VA, VB e VC. Você tem só duas equações, certo? Né? Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai usar as correntes de malha. Então a gente vai usar que VA é igual a quanto? R1 e 1. A gente vai usar que VB é igual a R3 e 3. Mas quem é I3? E aí é importante. Ó. R3 que multiplica quem? Como a gente está considerando o I3 para baixo, como tem o I1 para baixo e o I2 para cima, né? Então, é o I1 menos o I2, certo? Então, é I1 menos I2. E, finalmente, o VC vai ser o quê? O R2 e 2. Se você pegar esse VC, esse VA, esse VB, substituir aqui, ó, nas minhas equações de cima, vai dar duas equações
e duas incógnitas, que serão I1 e I2. Notem que no método das correntes de malha, ou análise de malhas, você trabalha com... você determina correntes de malha. Assim como no método da análise nodal, você determina tensões nodais. Tá? Um detalhe. Tem um detalhe que eu não sei se eu cheguei a falar aqui, deixa eu ver. Que tem um porém aqui, não sei se eu coloquei, se estava em outra transparência. Não coloquei. Tem uma coisa importante que é para falar aqui na análise de malhas, que é o seguinte: você não pode usar na análise de malhas um circuito que seja não planar. O que é um circuito não planar? É um circuito que você não consegue desenhar ele de maneira que as arestas uma fica se cruzando em cima da outra. Eu não trouxe o exemplo aqui, mas eu vou trazer na próxima aula, vocês vão ver. Então, se você pegar um cubo de arestas, por exemplo, você pegar isso aqui, ó, aí você bota, por exemplo, tem mais aqui tem uma aresta aqui atrás, com resistência também, e mais uma aqui, não dá para ver, tá? Aí você pega, bota uma fonte entre esse ponto e esse ponto aqui, tá? Mais, menos, uma fonte de tensão qualquer V. Você não consegue redesenhar esse circuito de maneira que, na hora que você redesenha, colocar num plano só, não haja cruzamento de arestas, entendeu? E aí você não consegue resolver esse tipo de circuito usando análise de malhas. Notem que até parece que tem um monte de malhas, concordam? As faces do cubo seriam as malhas, mas não funciona. Tá? Esse tipo de problema só resolve com análise nodal. A análise nodal é mais geral do que a análise de malhas. Mas se você tem fontes de tensão, é muito melhor trabalhar com a análise de malhas, porque você não tem que fazer supernova, não tem que fazer nada disso. Tá? Esse aqui é o exemplo que a gente fez, que é só literal, né? Tem variáveis. Agora vamos fazer um exemplo, desculpa, vamos fazer um exemplo numérico, que é o que tem aqui. Tá? Então, ele quer determinar aqui, né, as correntes I1, I2 e I3. Notem que, desculpa, ele não quer determinar aqui as correntes I1, I2 e I3. Ele quer determinar a corrente I0. Só que eu vou, né, para encontrar I0, eu vou determinar I1, I2 e I3. Na verdade, se eu determinar só I1 e I2, já resolve o meu problema. Porque quanto é que seria o I0 em função de I1 e I2? Posso escrever que o I0 é quanto? Já que ele está para baixo, seria quanto? I1 menos I2. Então, se eu descobrir o I1 e o I2, eu encontro o I0. Só que não tem como descobrir só o I1 e o I2 direto. Até tem, né? Mas você tem que montar as três equações. Você tem que montar as equações das três correntes de malha. Certo? Então tá. Ah, Bel, mas aí tem uma fonte controlada. Não tem problema. Não tem problema ter fonte controlada aqui. Certo? Ótimo. Só tem fonte de tensão, corrente de malha mais fácil. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que tem que fazer, pessoal, é colocar os mais e menos, né? Então eu vou colocar assim, ó. Esse último aqui, eu coloquei dessa forma. Poderia ter colocado ao contrário, não teria problema nenhum. Tá? Esse último aqui. Certo? Se eu coloquei dessa forma, é como se tivesse uma corrente aqui que eu vou chamar de I4. Tá? Depois a gente vai usar esse I4 aqui. Como assim? Vocês vão ver já já. Mas basicamente o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Lei de Kirchhoff das tensões na malha 1. Então, começa aqui, ó. Qual é a tensão? Sentido anti-horário. Qual é a primeira tensão? Mais ou menos 24? Quanto, pessoal? Menos 24. Depois, continua. É mais o quê? É mais, né, essa tensão aqui, que está em cima do resistor de 10. Né? Mas quanto é essa tensão? É 10 vezes I0. Certo? Vamos colocar aqui 10 e 0. Mas I0 é uma corrente que não é corrente malha para mim.
não é interessante trabalhar com ela. Como é que eu posso escrever o I0? Já está lá em cima. Quanto é que vale o I0? I1 menos I2. Terminou a minha malha? Não, continua. Quanto é que é? 12 vezes essa corrente que está aqui. Quanto é que essa corrente está aqui? É I1, ó, porque aqui não tem I1, não é a malha? Aqui não tem I1, né? Então é I1, e aqui, ó, é o quê? Isso é para cá. Ela é para baixo, essa aqui é para cima, essa aqui vale I3, essa vale 1. Então quanto é que é essa corrente aqui? Para baixo, quanto é que seria? Então isso aqui é I1 menos I3. Isso é igual a 0. Certo? Legal. Agora, lei de Kirchhoff das tensões na malha, o quê? 2. Certo? Então, vamos começar aqui, ó, nesse ponto. Qual é a primeira tensão? É esse menos aqui, não é? Então, ó, a primeira tensão é esse menos aqui, então é menos o quê? Menos 10 que multiplica em 1 menos I2. Certo? Menos 10 que multiplica em 1 menos I2. Continua. Aí tem mais 24 que multiplica quem? I2, não tem ninguém ali, né? O 24 não é ramo comum. Finalmente, mais 4 que multiplica quem? I2 menos... É 4 que multiplica I4. Mas I4 é o quê? É I2 menos I3. Opa! Eu voltei aqui, né? I2 menos I3. Legal. Continuando. Lei de Kirchhoff das tensões na malha 3. Vou começar aqui, ó. Posso começar em qualquer ponto, tá? Vou começar aqui. Eu sempre pego o inferior esquerdo, tá? Então vai ficar menos quanto? 12 que multiplica quem? I1 menos I3. Certo? Menos porque é o primeiro cara que aparece. Depois, menos quem? 4 que multiplica I2 menos I3. Certo? Se tiver dúvida, coloca a corrente que vai do mais para o menos que você está trabalhando. Então aqui, ó, a corrente que vai do mais para o menos que você está trabalhando é essa aqui, I4. Então é menos 4 I4. Perfeito. Quem é I4? Aí você vai lá e coloca quem é I4. Da mesma forma aqui, quem é a corrente aqui? Essa azul aqui, né? Quem é essa tensão? É 12 que multiplica essa corrente azul. Mas quem é essa corrente azul? I1 menos I3. Se tiver dúvida, coloca e depois escreve a diferença. Finalmente, mais... Opa! Mais 4 e 0 igual a 0. Abel, tem 3 equações e 4 incógnitas. Não, porque esse 0 a gente sabe que é I1 menos I2. Aí é só resolver o sistema. Tá? Eu não instalei aqui, esqueci. Eu encontrei um emulador daquela calculadora igualzinha a calculadora. Tem para o celular, que eu não posso usar agora, né? Mas tem para PC também. Eu vou trazer na próxima aula. Se vocês quiserem, eu deixo com vocês também. Assim, na verdade é mais para eu poder dar aula e poder usar a calculadora. Para vocês podem usar a calculadora propriamente dita. Outra coisa, descobri que no AliExpress vendem clones daquela calculadora por frete livre, né, por R$35. Frete gratuito, né? Só que não é Cássio, né? É Citizen, Xing Ling, qualquer coisa. Mas, galera, o chip é o mesmo. Provavelmente a qualidade também, tá? Então deve funcionar exatamente igual. Aliás, o nome é ótimo, né? É igualzinho. FX991ES. Marca. Xing Ling, né? Por aí. Vou mandar os links para vocês. Pior que tem várias calculadoras. Eu fui procurando,
Algumas não valiam tanto a pena, mas eu encontrei uma lá que acho que estava R$38. Cara. Acho que está barata essa aí. Está valendo, hein? Só que demora... Se bem que agora está vindo rápido. Né? A AliExpress agora está acelerando. Bom, vimos aqui como é que é a análise de malha. Né? Qual é o problema que dava na análise nodal? É quando tinha uma fonte de tensão. Porque a gente não descobria naquela fonte de tensão qual era a corrente nela. Certo? O que vai dar problema aqui? É quando tem uma fonte de corrente. Certo? Quando tiver uma fonte de corrente, o que vai acontecer? Você não sabe qual é a tensão ali. Né? Porque a fonte de corrente, você sabe qual é a corrente. A fonte de tensão, você sabe qual é a tensão. Né? Mas na fonte de tensão, você não sabe qual é a corrente. Até pode estar indicado no problema, mas a princípio não. E na fonte de corrente, você também não sabe qual é a tensão. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Nesse caso, ó, o que vai acontecer é que você vai usar o que a gente chama de uma super malha. Como assim a super malha? Super malha é aquela em que você... o que é que você fazia lá na análise nodal? Você fazia um super nó. Você pegava onde tivesse a fonte, tudo que tivesse a fonte, tudo que está em paralelo, fazia um nozão, né, que a gente fez. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai... Lá você criava um nozão, aqui você remove o ramo que tem a fonte, no caso de corrente. Então, por exemplo, ó, aqui tem a fonte de corrente, eu sei qual é essa corrente. Qual é a corrente que está passando aqui nesse ramo? É 6. Mas eu não sei qual é a tensão, por exemplo, aqui. Eu sei a tensão aqui, mas não sei aqui. Certo? Então, se eu for fazer a lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, onde tem a corrente 1, eu não vou descobrir qual é a tensão ali. Não consigo fazer, porque falta aquela tensão. Né? Da mesma forma, se eu começar a trabalhar em cima, eu até posso colocar um mais e menos. Eu até posso supor que a tensão, assim, aqui, ó, deixa eu apagar, mas eu até posso supor que a tensão aqui é assim, ó, por exemplo. Né? Ok? Já aqui eu colocaria assim, né? E você colocaria assim, porque ele está botando a fonte de corrente para cima, né? Está entrando no resistor, então, obviamente, aquela corrente ali não pode ser negativa, ela é 6 amperes naquela direção. Né? Então, eu vou colocar mais ou menos na maneira correta. Certo? Ok? Então, até posso botar menos mais, mas depois vou ter que escrever a equação com um menos ali. Né? Vai ter que mudar. Tá? Então, o que eu faço é remover o ramo comum. Tudo que tiver naquele ramo. Tá? Então, eu vou remover e vai ficar uma malha assim. Ó. Isso aqui a gente chama de super malha. Tá? E aí o que eu faço? Aí eu escrevo a lei de Kirchhoff das tensões na supermalha. Né? Como a gente faz isso? Ó, coloca aqui as tensões. E aí escreve. Ó, vai ficar menos 20, não é isso? Mais. Agora cuidado, hein? Porque no 6, a corrente é a corrente 1, concordam comigo? Então é mais 6 e 1. Mas no 10 e no 4, não é a corrente 1, é a corrente o quê? E 2. Então é mais 10 e 2, mais 4 e 2. É igual a 0. Só que aí, o que acontece? São duas incógnitas, I1 e I2, mais uma equação só, certo? O que você vai fazer? Aí você pega, né? Olha a equação do ramo que você retirou, do ramo comum. Né? O ramo comum é o ramo em comum entre as duas malhas. Que equação é essa? Olha só. Essa equação diz que a corrente no ramo comum, que é 6, certo? Como é uma corrente para cima, ela vai valer o I2 menos o I1. Que o I2 está para cima e o I1 está para baixo. Certo? Supondo que I1 vai ser uma corrente positiva.
Eu até posso chegar depois que o valor do I1 é negativo, não tem problema, tá? Não tem problema, mas na hora de equacionar é assim, pronto, você já tem as duas equações. Lembra, quando você faz supernó, quando você faz o nozão, tem uma equação que relaciona os nós que estão ali, certo? V2 menos V1 é igual à fonte de tensão. E aqui é uma relação entre as correntes, né? I2 menos I1 igual a corrente, certo? E aí você faz e resolve o problema, tá? Vamos fazer esse. Pode até resolver aqui, vamos fazer não, né? Vamos ver se tem o mais difícil. Como assim? Porque esse aqui, ele até não é muito complicado, as fontes são todas independentes, mas tem um exemplo aqui mais complicadinho. Ele não colocou não, mas tudo bem, eu vou arranjar aqui alguns para a gente fazer, tá? Agora deixa eu só mostrar para vocês o que seria, né, a coisa mais fácil, né, só para a gente finalizar, a coisa mais fácil que tem em termos de equação, que é a análise por inspeção. Por inspeção, pessoal, quer dizer o seguinte, eu vou demonstrar na aula que vem que não vai dar tempo nessa. Mas é o seguinte, por inspeção, você só consegue resolver quando a análise nodal só tem fontes de corrente independente, não pode ter fonte dependente, e resistores, tá? Aí você faz por inspeção. E na análise de malha, você só pode ter fontes de tensão independentes e resistores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Deixa eu ver se eles estão aqui. Não está no final. Ó, aqui, por exemplo, eu posso fazer análise de tensões nos nós por inspeção. Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente define os nós, então a gente já sabe, né? Tem aqui um nó, tem aqui outro, tem aqui outro, tem aqui outro e tem aqui outro, certo? São 5 nós, só que um é de referência, tá? E o que a gente faz é basicamente o seguinte, ó. O que a gente faz é usar essa fórmula aqui. Depois eu vou fazer, vocês vão entender por que é. Mas basicamente o que você faz é o seguinte, ó. Você monta direto, né? Você monta direto a equação dessa forma aqui, onde, não vou nem repetir porque já está escrito aqui, ó, onde você tem G11, G22, GNN. O G11 é o somatório dos inversos das resistências no nó 1, conectadas ao nó 1, certo? O G, ou seja, vou botar aqui de maneira mais genérica, o G e I é somatório dos inversos das resistências. O que é o inverso da resistência? É condutância, por isso que é G, né? No nó 1, no nó I, né? E quem é o G e J? É o somatório dos inversos das resistências entre os nós I e J, tá? Por que não está pegando aqui? I Ué, está falhando aqui. Vai ver que é a pilha. Vai ver que é. Ok. E quem é os V1s, né? V1, está falhando mesmo. Eu não vou escrever. Quem é V1? V1 é as tensões nodais. E quem é o I1? I1 é o somatório das correntes que chegam no nó I, né? No nó 1. Né? Somatório da seguinte forma: corrente que chega é positiva, corrente que sai é negativa. Tá? Eu vou fazer um exemplo na aula que vem.
Tá? Aí fica muito fácil mesmo. Porque você já monta, você não tem que ficar fazendo lei de Kirchhoff das correntes. Você simplesmente já monta a matriz, vocês estão entendendo? Já pode até colocar direto na calculadora. Aí você fala, pô, vai ser sempre fácil assim? É claro que não, né? Na verdade, aí você fala, mas você está de sacanagem? Não estou, mas é porque realmente isso acontece quando você só tem fontes independentes, o que é uma coisa que é considerado um problema bem fácil mesmo, tá? Que é uma questão de matemática mesmo. Tá legal? Então, beleza, a gente hoje já está tarde, demoramos aqui, mas pelo menos finalizamos os métodos. Tá? Na aula que vem, eu vou fazer exercícios e eu estou pensando em fazer a nossa prova sem ser essa sexta que veio, a outra sexta-feira. Então, na semana que vem, pode ser que a gente tenha a prova de sinais e de circuitos. Sabe por quê, pessoal? A gente, na semana que vem, já vai ser dia 6, né, de junho. Então, a gente não pode deixar assim, também para muito tarde, senão também a gente vai ficar com 2 provas coladas. Entendeu isso? Tá? Porque a gente perdeu 3 semanas de aula, tá bom? Provavelmente vocês não vão ter prova nesses dias, tá?